Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que a bênção que Deus deu a Abraão, que passou para o seu filho, que foi herdado pelo seu filho Isaque, que por sua vez passou para Jacó, essa bênção seja com você. Seja com você. Poxa, bispo, você me pergunta, quem sou eu para ter a bênção de Abraão? Você é você. A partir do momento em que você crê no Senhor Jesus Cristo como único Senhor, o primeiro na sua vida, quando você faz do Senhor Jesus o primeiro na sua vida, obedece a sua palavra, então o Senhor Jesus contempla você com o Espírito Santo, o que é o Espírito da bênção, que é o que ele fez com Abraão. Porque Abraão não tinha a Bíblia, ele não tinha a palavra de Deus escrita. Abraão não tinha disponível o Espírito Santo. Abraão ouviu a voz de Deus e ele obedeceu essa voz, mesmo sem conhecer o seu nome, sem saber do seu nome, mesmo sem ter a sua palavra escrita na sua cara, na sua frente. Abraão obedeceu essa voz. Hoje nós temos a palavra de Deus escrita. Nós temos a palavra de Deus falada. É isso mesmo. Nós temos o Espírito de Deus, o próprio Deus em pessoa, disponível para os que creem no seu Filho Jesus. E crer não é só acreditar simplesmente, não é só aceitar lá, eu aceito. Não. Crer é fazer um pacto, é uma aliança, é um casamento com Deus. É um casamento. Como os casamentos que eram feitos antigamente, quando você entregava todo o seu futuro nas mãos de outra pessoa, sua vida por inteira na mão de outra pessoa, e os dois faziam um casal. E isso era crença um no outro. Então, essa crença é o que Deus quer de nós. Ele que instituiu o casamento. O matrimônio é sagradíssimo. É a instituição mais sagrada que tem na face da terra. É o casamento, é o matrimônio. Foi a primeira coisa que Deus fez. Fez o homem e em seguida fez a sua auxiliadora, para que os dois fossem um e viessem gerar filhos. Bem, a crença que Jesus trata na sua palavra, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim. Como é que a pessoa pode crer em Jesus estando morta? Para Deus está morta nos seus delitos e pecados. O mundo está morto nos seus delitos e pecados para Deus. Mas quando o mundo ouve, quando alguém do mundo, ou algumas pessoas, ou muitas pessoas, ouvem a voz de Deus e creem nele, então esse mundo, essas pessoas, melhor dizendo, são ressuscitadas. Aconteceu comigo, aconteceu com Esther, tem acontecido com muitas pessoas que têm ouvido a palavra de Deus e colocado-a em prática. Creram, têm crido. Então, estes passam a ter a bênção de Abraão, que é o Espírito Santo. É isso mesmo. Abraão não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ele não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ele creu na palavra de Deus.
E foi suficiente. Foi suficiente. E essa é a crença que Deus quer de você, de mim, de cada um de nós. Uma crença, quer dizer, inabalável, indiscutível. A pessoa se entrega e assume aquele compromisso de obedecer essa palavra. Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer com essa pessoa o que aconteceu com Abraão. Abraão, então, digamos, é um referencial, ou pelo menos deve ser o referencial daqueles que se dizem crer em Deus ou crer no Senhor Jesus Cristo. Porque, assim como Deus foi com Abraão, Deus é com aqueles que creem no Filho dele, que veio a este mundo morrer por nós. Então, quando a gente crê de fato e de verdade, então a gente recebe o Espírito Santo. Nós temos, nessa campanha de Israel, nós temos o batismo de arrependimento. O batismo de arrependimento. A pessoa é batizada depois do seu arrependimento. E o arrependimento, nós temos falado, o arrependimento é você reconhecer que é um pecador e então deixa o seu pecado, mentira, prostituição, roubo, patifaria, você deixa de lado as amizades más, você deixa os vícios, você deixa, enfim. Mas isso é muito difícil. Você quer a vida eterna? E se você acha que a vida eterna é assim, você encontra na esquina? Não, você tem que pagar o preço. Você tem que negar a si mesmo, para que você tenha o casamento com alguém, você casa com alguém, você tem que deixar sua vida de solteiro para lá. Acabou. Seu pai, sua mãe, que estavam em primeiro lugar, são removidas e a esposa ou o marido se torna a primeira pessoa na sua vida. É óbvio que nós estamos falando do casamento em si, mas quando se trata com Deus, um casamento com Deus, é a mesma coisa, a gente deixa a nossa vida de lado, acabou. E vivemos aquilo que Deus quer que a gente viva. Vivemos de acordo com a sua vontade. Por isso ele é Senhor e nós somos servos. Isso significa aliança com Deus. Então, a partir do momento que nós fazemos o que fez Abraão, Deus falou para Abraão: olha, Abraão, olha só, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Quer dizer, deixa tudo para trás. Os bens, o patrimônio, tudo para trás, inclusive a parentela. Deixa a parentela, deixa a casa de teu pai, deixa tudo da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Isso é um casamento. Abraão obedeceu essa voz. Abraão creu nessa voz. Ele não viu Deus, mas ouviu essa voz. Você também não tem visto Deus. Você não ouviu uma voz assim, vinda do céu. Não. Você tem ouvido a palavra de Deus. É a mesma coisa. A voz audível que Abraão ouviu é a voz que está escrita nas Sagradas Escrituras. É a palavra que está escrita. Quando eu leio a palavra de Deus, para mim soa como a voz de Deus. E a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus é extremamente poderosa, super poderosa, a palavra dele. Então, Deus falou e Abraão ouviu. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas estão ouvindo e crendo. Muitas não estão nem aí para o que está escrito. Jesus venceu o diabo com a palavra dele. Então, Deus disse: farei de você uma grande nação.
e abençoar, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Deus está prometendo isso para você que está me assistindo aqui agora. A palavra dele continua válida. Você é um Abraão, ou você é uma Sara que acompanha Abraão. E tu serás uma bênção, disse Deus para Abraão. E disse mais: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pronto. Então, Abraão estava blindado com a proteção divina. E Deus falou isso para ele quando Abraão venceu 4 reis, 4 nações que haviam vencido 5 nações. Portanto, Abraão venceu 9 nações de uma só vez, quando foi resgatar o seu sobrinho Ló. Por que Abraão venceu com apenas 318 homens? Apenas 318 homens. Porque Deus era com ele. E os inimigos não poderiam prevalecer contra Abraão. Não poderia, porque Deus era com ele. E quando Abraão fez o que fez, depois Abraão ficou com medo. Pô, peraí, todo mundo vai querer me perseguir. Puxa, eu venci esses reis todos, vão vir atrás de mim. Deus disse: não temas, Abraão. Lá no capítulo 15 de Gênesis: não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. Isso é muito grande, isso é glorioso, isso é magnífico. Deus é o escudo daqueles que nele creem e confiam, que manifestam a fé nele e que mantêm-se firmes naquele propósito de esperar, aguardar nele. Minha amiga e meu caro amigo, não importa se você é a pessoa mais insignificante da face da terra. O apóstolo Paulo diz lá, dirigido pelo Espírito Santo, que Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo para envergonhar aquelas que se acham alguma coisa. Deus escolheu e tem escolhido aquelas criaturas mais insignificantes da sociedade, pobres, miseráveis, problemáticos. Deus escolheu você. Deus escolheu você, mas não basta Deus ter escolhido você. Você tem que simplesmente dizer sim. Eu vou deixar terra, parentela, casa de meu pai, eu vou deixar tudo e vou abraçar essa fé, vou abraçar estas palavras, vou abraçar essas promessas e vou te seguir. E vou deixar que o Senhor faça o resto. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas o que eu não posso fazer, só o Senhor pode fazer. Abraão fez isso. Por isso Deus fala: olhai para Abraão. Olhai para Abraão. Então, Abraão era um homem que andava isolado da sociedade. Ele saiu de uma cidade de Harã e desde então passou a viver no deserto. De deserto em deserto, morar em tendas. Mas ele era podre de rico. Podre de rico. Porque o Senhor o abençoava em tudo. Ele deixou tudo para trás, mas Deus lhe deu multiplicado tudo aquilo que ele tinha. Só que Abraão não obedeceu 100%, porque ele levou Ló com ele. E Ló veio a ser um problema para Abraão também mais tarde. Mas Deus, na pessoa do Espírito Santo, guia aqueles que, como Abraão, deixam casa, pai, mãe, tudo pela causa dele. O Senhor Jesus promete o Espírito Santo àqueles que nele creem, quer dizer, àqueles que fazem como fez Abraão. Deixa tudo em segundo plano,
toda a sua vida em segundo plano, seus projetos pessoais, seus sonhos. Ah, o bispo, isso é loucura. É loucura sim, não tenha dúvida. São loucuras da fé. A Bíblia fala loucuras da fé. Deus escolhe os loucos da fé para envergonhar os sábios, os inteligentes, os intelectuais, os ricos, poderosos, os reis. Deus faz exatamente isso, para que ninguém venha ousar a se achar alguma coisa neste mundo. E todos venham reconhecer que só Ele é Deus. Não existe outro Deus. Então, minha amiga e meu amigo, eu falo para você que está me assistindo, seja nesse momento, seja logo mais, qualquer hora do dia, da noite, isso vai ficar gravado aí, não sei por quanto tempo, mas uma coisa eu sei, se você agarra essas palavras, a palavra de Deus, e coloca-as em prática na sua vida, independentemente de seu pai, de seu marido, sua mulher, seus filhos, seus parentes, independentemente das pessoas, dos amigos, independente de quem quer que seja. Porque quando você casa com alguém, é você sozinho, é você que casa com a pessoa, é ou não é? O casamento é esse, né? É uma instituição sagrada em que o homem se entrega para a mulher e vice-versa. Os dois se tornam um só corpo e vão começar a vida nova. Então agora não tem papai, não tem mamãe, não tem irmão, não tem ninguém. É aquela pessoa e o seu marido ou a sua esposa. Então é assim com Deus. Quando a gente abraça a palavra de Deus, agarra-se na palavra de Deus, crendo que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados. Você crê, Jesus morreu pelos meus pecados. O que eu tenho que fazer para receber esse perdão? O que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo? Eu tenho que me arrepender. E o que é o arrependimento? O arrependimento é você deixar de fazer o que era errado, é deixar de andar no caminho errado e começar a fazer o que é certo, ser uma pessoa correta. Porque não custa nada você falar a verdade. Ah, bicho, mas se eu falar a verdade eu vou perder negócios, eu vou perder dinheiro. Pois então perca dinheiro. Qual é o mais importante? Falar a verdade e honrar a palavra de Deus, ou você honrar os mentirosos? Arrependimento é isso. O que roubava deixa de roubar. O que adulterava deixa de adulterar. O que fornicava deixa de fornicar. É isso aí. O que mentia deixa de mentir. Isso que se chama arrependimento. A pessoa se arrepende da sujeira, do pecado em que ela tem vivido. Ela se arrepende e começa a fazer tudo ao contrário, quer dizer, tudo certo. Isso é arrependimento. A partir do momento que ela toma essa decisão, que não é sentimento, não é remorso, não. A partir do momento que ela se arrepende dos seus pecados, de fato, e vai para o batismo nas águas, que aí chama-se o batismo de arrependimento. A pessoa se batiza porque ela verdadeiramente se arrependeu. Aí sim, os céus se abrem e ela recebe o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo, ela vai receber o Espírito que Deus conduziu Abraão, Isaque, Jacó e todos os heróis da fé. Ela vai receber o próprio Deus em pessoa. Eles não receberam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só veio depois que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. Aí sim Jesus enviou o Espírito Santo. Mas até então, não. O Espírito Santo só é dado depois de Jesus ter ascendido aos céus. Então você tem esse direito, você tem o direito de ter o próprio Deus dentro de você, ser a própria bênção, como Deus falou aqui para Abraão. Olha, Abraão, tu serás uma bênção. Por que serás uma bênção? Porque a bênção estará dentro de você.
E é isso que faz a fé no Senhor Jesus Cristo. Fé no Senhor Jesus não tem nada de religião A, B, C, D, nada disso. Fé no Senhor Jesus tem a ver com obediência à sua palavra. Você acata a sua palavra, se submete a ela, obedece. Então, você recebe o Espírito de Deus. E o Espírito Santo faz de você morada dele. O Espírito Santo faz de você a igreja dele, o templo dele. O Espírito Santo faz de você sacerdócio real, sacerdócio do Deus Altíssimo. O Espírito Santo faz de você uma pessoa de propriedade exclusiva dele. E quem vai poder tocar em você? A inveja, olho grande, bruxaria, feitiçaria, nada disso vai tocar em você. Nada disso vai tocar. Sabe por quê? Porque o Espírito do Deus vivo é com você. Então, essa bênção vale a pena você pagar o preço que tem que pagar. Deixar o pecado, ainda que o pecado lhe dê prazeres, você larga aqueles prazeres para andar pela fé no Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse para os seus discípulos, aliás, garantiu para os seus discípulos, olha, eu vou para o meu Pai, mas não vou deixá-los órfãos. Eu enviarei o outro Consolador. Ele estará para sempre com vocês. E dentro de vocês, que é o Espírito Santo. Quer dizer, nós somos até mais privilegiados do que o próprio Abraão. Porque Abraão ouviu a voz e obedeceu. Ouviu uma voz e obedeceu. Não tinha lá a Bíblia escrita, não. Ele ouviu a voz e obedeceu. Nós temos a palavra de Deus, que sempre fala. Toda vez que eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Toda vez que eu oro a Deus, eu falo com Deus. Então, há uma comunhão entre nós. Há uma sintonia entre nós. Ele é meu Senhor, eu sou o seu servo. Então, amiga e amigo, assim como Deus falou assim para Abraão, olha, Abraão, presta atenção, não temas ninguém, eu sou o teu escudo. Isso aqui é demais, isso aqui é extraordinário. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Abraão era a bênção. Por isso Deus fala lá em Isaías, capítulo 51. Olhai para Abraão. Olhai para Abraão. Quer dizer, siga o modelo de Abraão. Como eu fui com ele, eu vou ser com você. Eu sou com você. Mas, qual é o preço? Qual é o custo disso? Você vai deixar de fazer a sua vontade. Você vai deixar de ter os seus prazeres da carne para ter o prazer do Espírito, com paz. Deus promete paz, promete um coração puro, uma mente limpa, lavada, que não tenha culpa no cartório. Ele promete a você uma vida sobreexcelente. Eu sou o teu escudo. Quem é que pode tocar em você sem ter que passar por mim? Ninguém. Eu sou o teu grandíssimo. Deus não precisava falar grandíssimo. Bastava ele falar, eu sou o teu galardão. Isso é o suficiente. Eu sou o teu galardão. Mas ele fez questão de usar um superlativo e dizer, eu sou o teu grandíssimo galardão. E isso é só para quem crê nele, quem casa com ele, quem se submete ao Filho dele, Jesus, como único Senhor e Salvador. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos tê-lo conosco dentro de nós, 24 horas por dia. Então, amiga, se você quer ser uma pessoa tal e qual foi Abraão, Isaac, Jacó,
Jacó foi uma bênção, mas foi também muita tristeza, muitos problemas, porque ele desobedeceu à voz do seu pai e teve o problema que teve. Mesmo assim, ele foi abençoado. Mesmo assim. Minha amiga, meu amigo, você quer ser a pessoa abençoada? Você não precisa tentar na loteria. Você não precisa ficar jogando na loteria, jogando no bicho, tentando ganhar na sorte. Porque a sorte e o azar são do inferno. Deus não trabalha com sorte. Quem é de Deus trabalha pela fé. Quem trabalha com Deus, quem vive com Deus, quem vive pela fé naquilo que está escrito, prometido. Esse sim não depende de sorte. Eu pessoalmente quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno, porque é de lá que vem a sorte. Eu não quero sorte. Eu não dependo de sorte. Eu dependo da decisão, da coragem de obedecer, da minha obediência à palavra de Deus. Eu dependo disso. Se eu continuar obedecendo a palavra de Deus, então vou arrebentar. Se eu não obedecer essa palavra, eu vou me arrebentar. Isso aí não é questão de sorte ou de azar, é questão de decisão aqui dentro. Você decide o que você quer fazer da sua vida. Não importa quem você é, como você nasceu. De repente você nasceu do lado avesso da vida, mas Deus escolheu você. Você está aqui a assistir essa transmissão, Deus escolheu você para fazer de você uma criatura nova, novinha em folha, um novo pensamento, um novo coração, um novo espírito, uma fé viva, um projeto de vida eterna. Deus abençoe a todos os que creem. Os que não creem ficam de lado, mas os que creem sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.